Finalmente ele apareceu. Um dos 5 Goroseis está prestes a fazer uma entrada triunfal. E essa entrada irá atrair a atenção de todos em Egghead. O monstro que antes foi mostrado envolvido em sombras finalmente foi revelado, e temos que concordar que o sentido literal de fruta do diabo nunca foi tão bem usado em todo One Piece. Enquanto muitos achavam que ele era apenas um velhinho que comia macarrão e dava ordens, aqui ele se mostra imponente sobre todos. Com direito a círculo de invocação e tudo mais, o deus guerreiro da defesa científica mostrou pro que veio. E essa é a grande beleza de One Piece. Quando você pensa que já viu de tudo na obra, Oda vem e nos mostra que dá pra adicionar ainda mais elementos intrigantes. Enquanto Luffy e Kizaru brincam de pega-pega, Jay Garcia Saturn cansou de esperar por resultados e foi colocar em prática aquele ditado tão popular entre nós brasileiros: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. E realmente ele fez, ainda com direito a uma cena sanguinária, pois todos aqueles oficiais da marinha que vieram até Egghead e possuem posto de contra-almirante ou inferior não deveriam olhar para o ancião. Porém, é claro que dos 30.000 soldados, alguém ali não iria estar prestando atenção, ou seja, 1 ou 2 iria cometer esse erro, e no momento que o fazem, a sua cabeça explode. Já vimos a morte de muitos figurantes durante essa obra, mas essa é a primeira vez que foi algo tão direto e chocante, o que realmente nos mostra que a autoridade do Gorosei é absoluta dentro do governo mundial. E também revela como que os marinheiros são controlados, porque isso não é algo como uma simples imposição de haki que faz com que as pessoas desmaiem. E claro que não é apenas uma habilidade que funciona em pessoas fracas, senão a cabeça do Frank e do Vegapunk teria ido pelos ares do mesmo jeito. Deve haver alguma tecnologia misturada com o poder do Saturn que faz com que pessoas que não têm permissão dentro da marinha simplesmente percam sua cabecinha. E a partir desse fato a gente começa a entender do porquê o atual almirante da frota, Sakazuki, tem tanto medo de se impor em relação ao Gorosei. Ele apenas age como realmente um cachorrinho vermelho deve agir, coloca seu rabo entre as pernas e obedece tudo que os anciões o mandam fazer. Em sua forma demoníaca, com chifres gigantes e pernas de aranha, o ancião fica parecido um Ushioni, um yokai do folclore japonês que normalmente tem chifres bovinos e alguma outra característica. Aqui no ocidente, essas criaturas são relacionadas com ogros ou trolls. Saturn aparece no meio da ilha com as nuvens de fumaça que indicam que sua Akuma no Mi está despertada. Mas opa, como assim? Ele simplesmente aparece de um puff? Essa é a parte mais interessante. Quando o ancião estava prestes a usar o seu poder, todas as pessoas que têm um certo nível de haki perceberam que algo estava estranho. Observe a expressão deles. Parecia como se um desastre estivesse prestes a acontecer. E bem, não é como se alguém aí fosse utilizar o poder da Gura Gura no Mi e fazer com que a ilha fosse destruída. Foi ainda pior. Um círculo mágico aparece no chão e ao redor do pentagrama aparece o número 5. Instantes depois, uma explosão de chamas acontece, fazendo com que todos se assustem, e no meio desse círculo aparece a criatura transformada. Bem, por esse Kuchiyose no Jutsu ninguém aqui esperava. Mas se analisarmos de perto o que significa esse círculo, podemos tirar algumas conclusões disso. Primeiro, esse número 5 pode representar que ele é apenas um dos 5 anciões. Segundo, esse número pode corresponder ao nível de força do Saturno, sendo o 5 o mais fraco. Se isso aqui for realmente verdade, então o Oda tirou um tempinho para conversar com o Kyoharu, que é o mangaka de Kimetsu no Yaiba, e aprender um pouquinho sobre o rank que envolve as luas superiores. Terceiro ponto, será que ele mesmo fez a própria invocação? Para isso, ele ativou sua habilidade, ou será que é necessário algum artefato ou alguma lógica por trás disso? Bom, depois de se transformar, aparentemente ele ficou cansado e permaneceu ali parado, o que não podemos dizer o mesmo do Kizaru, que vendo o seu chefe aparecendo no meio do campo de batalha, resolveu tomar a iniciativa e tentou mais uma vez matar o Vegapunk porque ele estava ficando sem tempo. Mais uma vez, com sua super velocidade, o Kizaru ataca o Vegapunk com seus lasers. Mas claro, ele erra. Imagina passar essa vergonha no débito na frente do seu chefe. Agora eu fico aqui imaginando o seguinte cenário. Imagina se o almirante utiliza a mesma habilidade que ele utilizou no Luffy, só que dessa vez no tanque de guerra, onde ele precisa assumir uma distância e depois utilizar a sua super velocidade. Nem mesmo o Chapéu de Palha conseguiu desviar daquilo. Mas é claro que o Kizaru não faria isso, né? Se tornaria um pouco fácil de eliminar o seu antigo colega. É muito mais preferível ele utilizar laserzinhos para explodir um tanque de guerra. Ora, Kizaru, será que é esse mesmo o seu objetivo? Ou será que a idade está chegando para você e você está se tornando melancólico o suficiente para não querer matar o seu antigo amigo? Contudo, o ataque anterior do Kizaru não foi 100% inválido. O laser destrói parte do terreno, fazendo o veículo cair no chão. Kizaru então se prepara
prepara para mais um ataque, quando de repente Luffy utiliza uma habilidade surpreendente. Gomu Gomu no Star Gun. Ao acertar o Botsarino, o ataque tem o mesmo efeito que teve no Kaido. É como se o punho do Luffy tivesse entrado na cabeça do seu adversário. Porém, como se estivesse em um desenho animado, várias estrelinhas aparecem em cima da cabeça do Kizaru. Então, chegando ao seu limite, o capitão do Chapéu de Palha cai junto do almirante. E durante essa cena, enquanto ele vai despencando, vemos que ele vai assumindo aquela forma de velhinho. Afinal, ele chegou ao seu limite mais uma vez. Esse ataque do Luffy foi super efetivo no Kizaru. Olhem os raios de haki saindo do murrão. E também, no momento que o Chapéu de Palha desmaia, Kizaru é arremessado contra vários prédios. Mas já que ele é feito de luz, como é que ele voltou a ser um ser físico para sair atingindo tudo isso? Simples, o ataque do Luffy continha haki do rei avançado mais haki do armamento. E pela maneira que o Kizaru fala isso é ruim, notamos que por essa ele não esperava. Ao mesmo tempo que essa bagunça tá rolando, vemos que Atlas tinha conseguido fazer os pacifistas atacarem os marinheiros quando recuperou o chip de comando sob o pretexto do Vegapunk ser a maior autoridade presente na ilha. Mais ao lado, vemos Bonnie, que depois de ter sido salva pelo Sentomaru, está lutando e usando um ataque especial chamado NDE, Near Death Experience, experiência de quase morte. Ao usar essa habilidade, os marinheiros atingidos começam a alucinar como se tivessem tomado um chá de cogumelo esquisito. Eles entram em colapso mental e passam a ver cenas onde todos pensam que estão morrendo. Até agora, o poder da Bonnie foi mostrado de maneira diferente, sendo capaz apenas de atingir unidades físicas, ou seja, ela consegue envelhecer e rejuvenescer pessoas e ela própria. A partir do momento em que essa habilidade é utilizada, nós começamos a transcender no nível de poder que essa Akuma no Mi tem. Se ela consegue fazer com que pessoas enxerguem suas próprias mortes, significa que ela passa o tempo de maneira abstrata e insere memórias desse tempo nos seus alvos. Parabéns, o Papai Urso ensinou muito bem a sua filha como interceder no plano das ideias e transformar isso em algo real. Se o Oda continuar com isso só mais um pouquinho, a mente de todo mundo vai bugar. Mas claro que o seu poderzinho não funcionaria com pessoas um pouco mais fortes. Ao enfrentar dois vice-almirantes, a Bonnie se vê encurralada. Enquanto o queixo rubro parte para cima dela com um bastão em forma de concha, a senhorinha chamada Bluegrass está em cima de um pacifista e os dois vão atacá-lo. Abre aspas aqui para o poder dessa vice-almirante. Nori Nori no Mi, a fruta do passeio. Ela controla tudo o que ela monta. Bem, dá para imaginar usos bem devidos dessa fruta. Porém, no momento que Bonnie iria ser atingida, uma luz aparece. Como um herói que quer salvar a princesa em perigo, Sanji salta do Vegapunk e consegue chegar em Bonnie a tempo. E aí temos até aquela pequena sensação de... vocês podem estar em maior número, mas nós temos as armas mais fortes. Até parece, não é mesmo? Como um rugido, Saturn ordena que os pacifistas parem de atacar, e obviamente isso acontece. A única autoridade acima dos Vegapunks são os Gorosei. E é por isso que mais uma vez eu trago o questionamento. É muito perigoso contar com planos cujas informações não foram validadas 100%. Eu até entendo que o Vegapunk foi obrigado a entregar essa autoridade para eles. Mas como um bom cientista, o tio Vega não preparou um botão de emergência para essas situações? Ele nunca sequer pensou na possibilidade do governo utilizar isso contra ele? Bom, também temos a possibilidade de ele apenas não se importar. Mas agora as coisas vão ficar complicadas. Luffy chegou ao seu limite e está se recuperando. Zoro está ocupado contra Rob Lute, que já vira churrasco. E quem é que sobra para fazer o pagode funcionar? Na frente da grande aranha demônio, temos Atlas, Bonnie, Sanji, Vegapunk e Franky. O Gorosei permanece parado enquanto encara o Stella. Pelo olhar dos dois, eles têm alguma história juntos. É de se esperar, não é mesmo? Enquanto Vegapunk é o responsável por criar armas e tecnologia para o governo mundial, Saturn é o deus guerreiro da defesa científica. Ou seja, ele é o responsável por gerenciar tudo em relação à ciência. Provavelmente Insama ordenou que ele fosse o supervisor do tio Punk. Essa situação toda aí me parece até um pouco cômica. Chega um ponto que a Bonnie não consegue mais se controlar. Tomada por uma raiva gigantesca, ela se lembra de uma conversa que, pelo que tudo indica, aconteceu há muito tempo. E nessa conversa, pelo contexto, a gente percebe claramente do que se tratava. Era um diálogo entre o Vegapunk e o Saturn, e lá eles conversavam sobre um possível experimento que seria feito no Kuma, e que isso faria com que sua consciência desaparecesse para sempre. Ao relembrar disso, Bonnie automaticamente puxa uma espada de algum canto e se joga para cima do ancião, que surpreendentemente fica parado e é esfaqueado. Vemos uma expressão sombria no rosto do Saturn, ao mesmo tempo que ele sangra e lágrimas escorrem pelo
pelo rosto da pirata. Mesmo que isso tenha sido inesperado, não podemos declarar de maneira alguma que o Gorosei é fraco. Por que falaríamos isso? Só porque ele tomou um ataque da bucha da Bonnie? E a sensação que ele causou em todos os personagens monstruosamente fortes que estavam na ilha. É, pessoal, fraco ele não é. Então, a partir disso, podemos supor que Sanji sozinho não será o suficiente para proteger todos que estão ali. A segurança do Vegapunk é prioridade pro Chapéu de Palha. Ou seja, no momento em que a Bonnie se aproximou do Gorosei, ela assinou o seu atestado de óbito. Porém, se lembrarmos bem, o Papai Urso ignorou Akainu e simplesmente saltou em uma direção desconhecida. Será que ainda restou algum traço da consciência do Kuma? Caso ele tenha percebido que sua filha corre perigo e que um ancião está prestes a explodir a sua linda cabeça, automaticamente o seu instinto protetor pode ter ativado e talvez seja essa ajuda que falta para os Chapéus de Palha conseguirem fugir. Com Luffy fora de jogo, Zoro, Sanji e Jinbei são os únicos capazes de realmente fazerem alguma coisa. Mas contra uma criatura que aparentemente é o demônio surgido de um pesadelo, o melhor que eles podem fazer agora é fugir e tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. Então aproveita e comenta aí embaixo o que vocês acham que os Chapéus de Palha vão fazer a partir daqui, se inscreve no canal e deixa o like enquanto assiste o próximo vídeo que tá aparecendo na tela. Afinal, você não deve nem ter terminado de almoçar ainda.